Bom, queridos irmãos, que alegria em participarmos da conferência da ALA, de um momento tão especial, relembrando as histórias do Imbu, passando por todos os bispos que aqui serviram, e nós também tivemos a felicidade de servir como bispo, e gostaríamos de compartilhar um pouco da nossa história envolvendo o Imbu. Tudo começou, irmãos, quando nós vivíamos em 1981 na zona leste da cidade. Nós tínhamos um imóvel ali onde nasceram os nossos filhos, bem próximo de onde será construído o segundo templo da cidade. Naquela ocasião, nós estávamos assim bem interessados em poder criar os nossos filhos num lugar onde nós poderíamos ter um espaço para cultivar uma pequena horta, galinhas, um cachorro querido e também algumas aves frutíferas, né? Coincidentemente, caiu em minhas mãos o jornal Estado de São Paulo com um anúncio. Esse anúncio fez com que nós chegássemos até aqui. Eu tenho comigo o prospecto daquele anúncio publicado no jornal, claro que foi em branco e preto. Talvez vocês consigam ver aqui, olha, a frase: "Um pedacinho do céu aqui na terra para você". Esse foi o anúncio, com o endereço e tudo mais. Vou chegar mais perto, olha, está dando reflexo na luz. E esse foi o anúncio publicado no jornal Estado de São Paulo. Nós viemos aqui, pegamos a BR, nunca tínhamos estado nessa região e adoramos o lugar, adoramos tudo. E ficamos tão impressionados com o que vimos que não foi uma compra por impulso, não foi. Na verdade, nós acreditamos que foi a mão do Senhor que nos trouxe até aqui, né? Bom, na hora eu até falei para o Aldo que eu queria morrer aqui se eu pudesse. Pois é, e acho que vai acontecer isso, né? Pouco tempo após a aprovação do financiamento, nós recebemos a chave da casa, né? E agora nós não sabíamos o que fazer com a casa. Confiamos no Senhor. Alguns meses depois, nós decidimos fazer uma mudança. De segunda a quinta, nós iríamos viver aqui, nesta casa. E de sexta a domingo, nós passaríamos a viver lá na Zona Leste, seguindo o chamado de presidente da Estaca. Nesse meio tempo, é bom que vocês saibam que essa área toda, em 1981, pertencia à Estaca São Paulo, essa do templo. E a presidência da Estaca fez uma tentativa de criar o ramo do Imbu, sabendo que tinha 3 ou 4 famílias vivendo aqui na região. E um membro do Sumo Conselho, que também vivia aqui, foi designado para encontrar um imóvel para ser alugado. Infelizmente, não houve sucesso e essa tentativa se frustrou, né? Uhum. Agora, olha o que acabou acontecendo conosco. Nós estamos vivendo uma vida cigana. Metade da semana aqui, metade da semana lá na Zona Leste. Isso começou a causar um estresse muito grande nas crianças, na esposa e também comigo. Foi um ano inteiro fazendo essa vida, né? E chegou o momento, então, de eu compartilhar com as autoridades da igreja e solicitando a minha desobrigação do chamado como presidente da Estaca. Na ocasião, a autoridade geral que veio aqui foi o elder Joseph B. Wirtland, que mais tarde se tornou um apóstolo. Ao fim da conferência, ele me mandou uma carta em agradecimento, e um trecho da carta estava escrito:
agora que você se mudou um pouco para o interior, pode usar sua experiência e espiritualidade para construir o que um dia se tornará uma nova estaca. Você é o pioneiro. E fecha aspas. Bom, irmãos, depois do Taboão, não havia igreja. E nessa ocasião, alguns anos depois, foi criada a estaca São Paulo Taboão. E como nós tínhamos mudado para cá, nós frequentávamos a unidade, que na ocasião era chamada Vila Sônia, e hoje é a Capela do Ferreira, com a ala do Ferreira, e me parece que tem mais uma unidade lá. E passamos a frequentar essa unidade alguns meses, ou poucos meses, né? E no final do ano de 1982, eu recebi uma transferência profissional para trabalhar no Recife. E alugamos esta casa e estávamos confiantes de que um dia voltaremos para se fazer cumprir agora a profecia expressa pelo Elder Wirtling. Nesse meio tempo, o presidente da estaca São Paulo Taboão, o presidente Carvalho, que muitos de vocês conhecem, ele soube que vários dos membros que viviam em Itapecerica da Serra, para assistirem às reuniões da igreja, iam até a Capela de Santo Amaro. E ele então acabou criando um pequeno ramo em Itapecerica, alugando um imóvel que coincidentemente fica na mesma rua que hoje temos a capela, não é verdade? Ao voltar do Recife, isso aconteceu em maio, aproximadamente em maio de 1985. A frequência desse ramo tinha mais ou menos 55 pessoas. E em setembro veio uma surpresa. Eu fui chamado para presidir esse ramo. E aconteceu um milagre ali em Itapecerica, um verdadeiro milagre. Em um ano foi construída essa linda capela que nós vemos ali ao lado da delegacia de polícia, e o ramo se transformou em ala. E eu fui chamado para servir como bispo da ala de Itapecerica. Os anos se passaram, mais tarde agora eu servia como segundo conselheiro do presidente Carvalho, na estaca São Paulo Taboão. E 11 anos de serviço prestado pelo presidente Carvalho era o momento dele ser desobrigado. E isso aconteceu em fevereiro de 1992. E com a sua desobrigação eu fui chamado para ser o presidente da estaca no seu lugar. O que veio na minha mente foi a lembrança das palavras do Elder Wirtling. Agora era o momento de fazer acontecer a profecia do Elder Wirtling, criar o ramo do Imbu. 12 anos haviam se passado e sentimos a obrigação de ajudá-lo, ajudar o Senhor a criar a unidade do Imbu. Ao pesquisarmos as implicações vigentes na época, ou seja, podia ou não podia criar um ramo numa estaca? Não podia. Existia o que chamávamos de centro de força. As unidades teriam que ser robustas a ponto de criar dentro de uma estaca uma ala. Ora, com um ramo que ainda não existia, como é que nós iríamos construir, abrir uma ala imediatamente, né? E o que fazer então? Penso que vocês sabem que os presidentes da estaca na época tinham um contato, e o meu contato com o presidente da estaca era um membro da presidência chamado Harold B. Hillen, Elder Hillen. Expliquei a situação, tantos anos para se abrir uma unidade no Imbu, frustrou-se.
E agora que era o momento, as implicações do centro de força não deixavam. Ele confirmou tudo isso e depois disse-me, tem uma solução. Eu falei, qual é a solução, presidente? Ele disse, não existe um ramo no Imbu, certo? Certo. Então, a missão Interlagos pode abrir o ramo do Imbu e depois a missão passa para a estaca. Poxa, que saída melhor do que essa? Saí dali completamente feliz e fizemos um contato com o presidente da missão Interlagos. Na época, o nome dele é Frederick J. Williams. Ele concordou imediatamente em abrir esse ramo aqui na cidade do Imbu. Um imóvel foi encontrado e alugado graças ao trabalho dos missionários, e nós recordamos que, liderados pelo Helder Branco, que encontrou, sim, depois de muita dificuldade, um imóvel muito bem centralizado na rua que ficava o antigo cartório, não é isso, amor? Bem mais em cima. Agora que tínhamos o imóvel alugado, precisávamos conseguir os móveis. Coincidentemente, nessa ocasião, a ala do aeroporto, ela tinha se juntado com uma outra unidade, num outro edifício, e o prédio ficou com todos os móveis. Os irmãos da igreja, então, transferiram boa parte dos móveis para essa casa, esse sobrado que foi alugado aqui no Imbu. E outra particularidade interessante, nessa época o Templo de São Paulo estava passando por uma reforma e os carpetes todos foram retirados. Todas as salas foram acarpetadas com as mantas do Templo de São Paulo. E mais, a sala da primária, a manta era da sala celestial, gente. Vocês podem imaginar o ramo do Imbu com a sala das crianças, que seriam os nossos futuros líderes, sentados dentro do carpete da sala celestial do templo. Hoje, a bem da verdade, é terminantemente proibido usar os carpetes ou qualquer outro móvel em capelas, né? Bom, restava-nos agora chamar a liderança. E o presidente Williams me pediu que o ajudasse, afinal de contas ele não conhecia as pessoas, mas ele tinha as chaves de fazer o chamado. E nós então marcamos um dia, uma noite, melhor dizendo, e isso ocorreu na semana que precedeu a abertura do ramo, e vários irmãos foram para o local onde haveria funcionar o ramo, e foram entrevistados um a um e tal, até que finalmente recaiu sob a direção, o chamado para ser presidente, o irmão Ricardo Gertner. Do ramo foi Ricardo Gertner. E quem foi o precursor desse ramo foi o irmão Franciscone, Aldo Franciscone. Então, em 92, 93 e depois no final de 94 nós passamos a ala. Então, ala Imbu. Já com o bispo Sérgio Benedito Antunes. E começamos, e aí foi crescendo a ala com muitas e muitas e muitas visitas, e a ala teve duas divisões. A primeira delas foi criada a ala Vista Alegre, com seu presidente, o seu bispo Gilmar Schreiner. E depois, em setembro, foi criado o ramo Pinheirinho, então com seu presidente Sebastião Almeida. E essa ala cresceu muito, muito, muito mesmo, porque eu nunca vi uma ala em que tanto os homens como as mulheres
faziam visitas de mestres familiares constante, não falhava um mês. E o trabalho foi tão bom, que hoje em dia vocês têm aí a Estaca Embu. Fevereiro de 96, nós nos batizamos e nós nos casamos, né, legalmente, e nos batizamos. Então quem me batizou foi Benedito Sérgio Antunes. Essa confirmação foi, e esse sacerdote orônio foi me dado pelo Ulisses Soares, presidente Ulisses Soares, então presidente da Estaca Cotia. Mário Hélio Emerick, presidente da Estaca Parque Pinheiros. E pelo presidente Williams, presidente da missão Interlagos. E nós devemos destacar também os jovens, que eram muito ativos, e tinha um jovem em especial. O nome desse jovem era César, filho do Abel e da Neuzinha, que era um jovem exemplar em tudo. E nos acampamentos ele chegava para o bispo e dizia: bispo, o acampamento é 5 estrelas ou é no mato mesmo? Aí o bispo falava: é no mato mesmo. E ele falava: se for acampamento 5 estrelas, eu não quero, não vou. Bom, imediatamente após, uma semana e meia, o presidente Williams passou o ramo criado por ele, missão, para a Estaca São Paulo, Brasil, Taboão. Pouco tempo, sem que eu soubesse, sem que eu pudesse imaginar, foi o meu tempo de serviço como presidente da Estaca São Paulo Taboão. Principiei na saída do presidente Carvalho em fevereiro de 92 e em fevereiro de 1993 eu fui desobrigado como presidente. Tempo suficiente. Penso eu que foi o tempo suficiente para cumprir a profecia do Elder Wirthley, de ter um ramo criado na cidade do Embu. E para aqueles que gostariam de saber, a razão da minha desobrigação foi que eu fui chamado para presidir, junto com a minha esposa, a missão Brasil-Manaus, dos anos 93 a 96. Mesmo à distância, eu fui acompanhando o que estava se passando aqui no Embu. E nesses 3 anos que ficamos em Manaus, no nosso retorno, o nosso querido ramo do Embu já não era mais um ramo. Tinha crescido e florescido e se tornado uma ala. Tinha ganho uma linda capela, aí, essa capela que nós estamos, e quem presidia a estaca nessa ocasião era o elder, o irmão Ulisses Soares, que hoje é apóstolo. Ele era o presidente da Estaca São Paulo Cotia. Eu me mudei para Granja Viana em junho de 1994. Em 1995, a Estaca Cotia Brasil, a primeira Estaca Cotia, foi criada a partir da divisão da Estaca São Paulo e Estaca Taboão. Nós ficamos com o lado da Raposo Tavares, que pegava a ala Jardim Arpoador, Raposo Tavares, Cotia, ala do Embu, que no momento da criação ainda era um ramo, mas se transformou numa ala para poder ter a criação da estaca, e as 2 unidades, as 2 alas que estavam em Itapecerica da Serra. Então essa era a estaca que foi formada, né? Naquela altura, a capela de Embu já estava em construção, já tinha iniciado a construção. E no ano seguinte da criação da estaca, a capela foi terminada e dedicada. E então ali passou a ser a sede da estaca, porque antes nós nos reuníamos todos em Itapecerica da Serra. A capela do Embu era uma capela bem pequena ainda, não dava para fazer as conferências de estaca, então nós fazíamos reuniões
e atividades menores na Capela do Embu, e as conferências de estaca, as sessões de domingo, a gente fazia lá em Itapecerica da Serra. Aí então, no ano de 1977, 2 anos depois, 1997, desculpe, 2 anos depois, a partir da estaca Campo Limpo e da estaca Cotia, foi criada a estaca Parque Pinheiros, e a estaca Cotia então mudou de nome para a estaca Raposo Tavares, porque aí ficou só ao longo da Raposo Tavares. Foi quando o Embu e Itapecerica da Serra passaram a ser parte da estaca Parque Pinheiros. Então, aqueles 2 anos que nós dividimos a estaca, foi criado essa divisão e nós ficamos, então, só na rodovia Raposo Tavares. Essa foi a história que aconteceu durante 2 anos. E depois, em 1998, nós dividimos a estaca outra vez. Então, aí criou uma nova estaca lá no lado da estaca Raposo Tavares. Enfim, foi uma época de bom crescimento e uma maravilha, né? Então, a ala do Embu foi criada no momento da criação da estaca Cotia, em 1995, transformou de ramo para ala, e a capela foi terminada no ano seguinte. Também tive o privilégio de servir como bispo da ala. Isso aconteceu em maio de 2005. E em substituição ao querido irmão Christian Del Porto, agora já falecido há alguns anos, né? Então isso que eu acabei de relatar é a história de como surgiu o Embu e, por conseguinte, a estaca São Paulo Embu. A pergunta seguinte é: o que sentiu ao servir aqui? Bom, nós sentimos uma imensa alegria, sentimos e nos sentimos imensamente alegres de estar servindo aqui na nossa terra. Quantos anos nós vivemos aqui, amor? 42. 42 anos, né? Algumas vezes fora, mas tivemos líderes tão bons. Tão bom, tivemos... Ensinaram nossos filhos. Exatamente. E sempre ansiando de voltar aqui de novo, ao pedacinho do céu aqui na terra para você, né? Sempre ansiando. E agora... Toda vez que estávamos fora, no final dos chamados, a gente já estava imaginando voltar para esse pedacinho aqui, né? Bom, a próxima pergunta era: qual experiência mais te marcou, nos marcou, na verdade, né? E essa eu vou falar com vocês sobre a experiência que marcou nós e a ala. A irmã Cátia Del Porto, ela era minha ministradora por algum tempo. E o sonho da Cátia sempre foi selar-se no templo. Esse era o sonho dela. E até que um dia esse sonho se tornou realidade. Ela casou-se com o irmão Christian Del Porto e algum tempo depois selaram-se no templo. Logo, ela engravidou da Júlia, que nasceu uma menina linda, que vários de nós aqui conhecemos. E para a alegria de todos e de nós, e dela especialmente, ela engravidou novamente. E veio um meninão, o Guilherme. Mas nem tudo foram rosas para Cátia. No meio da gravidez do Guilherme, a Cátia descobriu que estava com um tumor. E esse tumor era no pâncreas. Ela teria que fazer quimioterapia enquanto ainda com o bebê no útero. E ela se negou de medo de perder o bebê. O Gui nasceu
E ela também se negou a fazer quimioterapia por 6 meses, até ela poder amamentar o Gui. Quando os médicos partiram então quando ela se negou a fazer quimioterapia, os médicos partiram para uma cirurgia com o Gui no útero e tiraram o que eles acharam parte do problema, e era o pâncreas. A Kátia teve o Gui, como eu falei para vocês, amamentou o Gui, e infelizmente, quando ela começou o tratamento, esse câncer é muito agressivo. E ela fez várias cirurgias. Foi perdendo peso, força e ânimo também. Por muitas tardes, ela veio aqui em casa, porque era um lugar longe de todo mundo, sem as crianças. Ela ficava no nosso quarto e falava com a sua mentora. Kátia era uma psicóloga. Conversava muito tempo e chorava muito. Eu podia sentir a tristeza de uma mãe que sabia que deixaria seus filhos em breve. Por fim, perdemos a Kátia, mas ela conquistou em vida todas as coisas que necessitava para voltar à presença de Deus. Eu e a Lídia pudemos ter a honra de vesti-la para o sepultamento. Esta história da vida da Kátia marcou significativamente os membros da nossa ala, e especialmente nós e nossa família. Que dificuldades enfrentou e como sentiu o apoio do Senhor? Olha, irmãos, as dificuldades eu penso que são as inerentes de um chamado de um bispo. Contudo, nós somos extremamente abençoados, com uma ala amorosa, cooperativa, repleta de amigos, e se houve dificuldades, foram solucionadas e nós esquecemos, né? Eu acho que essa é a beleza da idade, né? Que bênçãos, a última pergunta então, que bênçãos você e sua família receberam por estarem nesta ala? Nós não apenas receberam, mas continuamos recebendo, por termos líderes que nos ajudaram, que nos ajudam, nos ajudaram especialmente na educação dos nossos filhos. Exatamente. Todos se selaram no templo. E hoje temos grandes amigos, queridos. Não vamos citar nomes porque a lista é longa. A lista é longa. E temos o privilégio de servir como um patriarca, né? Outro dia, lendo sobre a origem da palavra patriarca, se não me falha a memória, o patriarca é o pai de todos, o pai mais antigo, né? E juntamente com o irmão Paulo Pires, nós temos esse privilégio, né, de trabalhar com um assunto tão sagrado. Que o Senhor os abençoe a todos e a nós mesmos, né? A ala é um lugar onde nós temos que trocar dificuldades por alegrias, amparar os que precisam de amparo e viver o Evangelho da melhor maneira que nós somos capazes de viver. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, nós chegamos à ala em 1998, quando nós nos batizamos. Novembro de 1998. Sim, ainda era o ramo Pinheirinho. Me lembro que era o presidente Kestner, não é isso? Kestner. Presidente Kestner. Era um ramo pequeno, eram poucas pessoas, mas era um ramo unido e pessoas muito amorosas e fomos bem recebidos. É verdade. Ao servir na ala, nós pudemos crescer como família, como casal, né? E pudemos aprender muito sobre Cristo, procurar se achegar a Ele, né? E sentir o seu amor. E ser uma família feliz, né? Porque
que a gente aprendeu muito quando chegamos à aula e fomos bem recebidos, né? E sou muito grata. Bom, como bispo eu pude crescer muito, né, aprender, através do Espírito, poder do sacerdócio, ajudar as Junto com pessoas. seus conselheiros. Justamente, tive bons conselheiros que puderam me apoiar, me ajudar. E como membro, uma atividade que me marcou muito foi o projeto Quebra-Pedras, né? Que foi um projeto na casa do irmão Antônio, pai do Raí, né? Que pudemos juntar o sacerdócio e desde os jovens até os mais velhos pudemos se unir e fazer um projeto que foi muito marcante. Marcante o meu foi as atividades que teve na aula, né? Muitas atividades que eu participei. E com as crianças, com as moças, Cidade de Socorro. Nossa, muitas atividades assim que a gente participou, eu gostei muito. Bom, como todo chamado na igreja, a maior dificuldade que eu tive foi enfrentar algo novo, né? Apesar dos treinamentos, nunca nos é passado aquilo que enfrentaríamos no dia a dia. Então, o problema que eu tive foi enfrentar algo novo, né, um chamado novo, mas através da oração, do jejum, frequência ao templo, oração, eu pude passar por todas essas dificuldades e o Senhor me ensinou aquilo que Ele queria que eu fizesse. E foi muito bom para mim, para a minha família, poder sentir o Espírito me guiando e me orientando. Eu também, eu senti muito o Espírito, assim, quando a gente fazia bem o nosso chamado, né? Que eu tive vários chamados, né? Na igreja, todos foi bom. E a dificuldade, assim, era dar aula, né? Assim, quando eu fui dar aula pela primeira vez, nossa, fiquei muito nervosa, assim, mas logo eu fiz oração, né? E logo eu já comecei a se desenvolver e na hora de dar testemunho, de dar discurso, nossa, essa foi a maior dificuldade que eu tive também, né? Logo quando a gente entrou na igreja, assim, né? No começo. Bom, as bênçãos recebidas são fortalecimento da família, né? Podemos sentir o amor dos membros, bem o amor do Senhor, né? Nos orientando, nos ajudando a servir da melhor maneira possível. Eu sou muito grata pelos amigos que a gente fez, né, que apoiou a gente na dificuldade, na alegria. Sempre nós podíamos contar com os membros. Eu gostei muito, sim. E estou feliz, estou até hoje na igreja, servindo da melhor maneira possível e fazendo aquilo que o Senhor quer, né? Sim. Oi, pessoal do Embu, coisa boa poder falar um pouquinho para vocês. Estamos aqui a pedido do Bispo André para dizer como foi a nossa experiência na aula do Embu. Sei que nós fomos muito abençoados, fizemos grandes amigos, vimos muitos milagres. Amei muito fazer os lanchinhos lá em casa para os jovens. Nossa casa estava sempre cheia de jovens que levavam muita luz para a gente. Me lembro uma época que foi 4 rapazes. Quando o Miguel estava doente, eles foram dar uma bênção, fazer uma oração para o Miguel, né? E somos muito gratos por cada jovem, cada família que nos apoiou, grandes amigos que fizemos, que vamos levar para a eternidade. E aproveito o vídeo então para dizer para cada um de vocês, muito obrigado pelo apoio de vocês, pela
companhia, pelas orações que muitos de vocês fizeram, por nos levar o nosso nome ao templo. Somos muito gratos por isso. Obrigada, gente. Beijo a todos. Abraço, bispo. Ideia maravilhosa. Que dê certo o teu chamado, o fim de chamado, o início de novos chamados. Obrigado, Bispo André, por essa oportunidade. Olha como foi bom você ter mandado a gente fazer isso. Eu queria muito. Muito obrigado, povo do Embu, que povo maravilhoso. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, pela minha esposa e filha. Muito obrigado mesmo. Tive experiências maravilhosas nessa ala. No comecinho, quando eu fui chamado bispo, tive que implorar muito ao Pai Celestial para fazer alguns chamados, mudanças de chamado que eu precisava fazer. Eu não conhecia muito bem as pessoas. Eu vi o Senhor me instruindo, me ajudando, e as pessoas também sempre me apoiando muito. Tive muitas boas experiências, mas uma das principais foi com os jovens. Nós ficávamos a semana toda praticamente na capela. Chegavam às 3 horas da tarde na capela, eles ficavam seminário, tudo, e eles ficavam até umas 10 da noite jogando bola na quadra, que a quadra nossa ficava aberta a semana toda praticamente, e eles não queriam ir embora. Eu tinha que brincar com eles: vai embora para suas casas, me deixa descansar. Mas era muito divertido. Tinha noite, quase todas elas, tinha noite, a gente tinha 28 rapazes e moças no seminário. Que coisa fantástica. A limpeza da capela, só os jovens faziam comigo, que coisa maravilhosa. Ainda tinha tempo para a gente inventar algumas atividades de limpar, ajudar o Paulinho aí na loja, aí na frente, limpar o estacionamento, cuidar do estoque. Nossa, gente, foi muito bom. Sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de servir nessa ala e fazer excelentes amizades. Não vou falar nome de todos, porque eu vou esquecer de alguns, então vai ser ruim. Mas todos vocês foram fantásticos, maravilhosos, nos ajudaram, apoiaram muito. Beijo a todos vocês. Deus abençoe ricamente esta ala e todas as famílias dessa ala. Continue firme, confie no Senhor. Prestamos testemunho que o Senhor sempre está ao nosso lado, que esse evangelho é o evangelho que nos aproxima dele. Então sigam firme, que a segunda vinda realmente está próxima, e saibam que amamos vocês, e se vocês precisarem, estamos por aqui. E oro por uma oportunidade, que o Pai Celestial vai nos conceder a oportunidade de um dia estar aí nessa ala, no domingo, para a gente rever os amigos todos e prestar nosso testemunho aí para vocês. Beijo, beijo, mais uma vez, tudo de bom. Beijo, pessoal, até breve, beijos. Quando me perguntam sobre o meu período como bispo na ala Embu das Artes, passa um filme, passa uma história na minha cabeça, porque na realidade a ala Embu ela saiu de um ramo, né? Começou lá em 92, o ramo Embu das Artes, os membros que frequentavam a ala Itapecerica da Serra passaram a frequentar o ramo Embu das Artes. A minha família foi uma das pioneiras, né? Então nós temos muitas histórias para falar daquela época. Mas eu tive o privilégio de ver o crescimento dessa ala maravilhosa. Um ramo que floresceu e no período aí de 6 a 7 anos se tornou uma ala. Esta ala ela dividiu, da ala Embu saiu a ala Vista Alegre, depois da ala Embu saiu o ramo Pinheirinho. No período em que era o ramo Pinheirinho, eu fui servir a missão na missão Maceió e retornei no ano de 2001. E após o meu retorno, tive o privilégio de servir como conselheiro de todos os bispos que passaram pela ala Embu das Artes. O bispo Christian, o bispo Pedro Falheiros, o bispo Franciscone, o bispo Somogi, o bispo Câmara. E aí no dia 21 de maio de 2017 eu fui chamado e designado como bispo. E tenho belas recordações, né, daquele período. Fiquei servindo como bispo por 6 anos. E nesse período 15 jovens, rapazes e moças, foram servir missão de tempo integral.
tive o privilégio de fazer a cerimônia de vários casais da nossa ala, né? Então, a ala Embu das Artes realmente é uma ala muito especial. Na época que me batizei, em 1998, era o presidente Kestner, e pouco depois ele faleceu e passou a ser o presidente Sebastião Almeida. Na época, Ramo Pinheirinho. E foi muitas bênçãos, né? Foi um período maravilhoso e que podemos sentir o amor de Salvador através das pessoas, o acolhimento que elas tiveram naquela época e até hoje perdura na ala Embu. Hoje nós temos a nossa família e podemos colher os frutos daquele esforço de cada membro daquela época. Hoje o Lucas, nosso filho mais velho, está voltando da missão agora em setembro, Missão Paraíba. Temos 3 filhos maravilhosos. E tivemos muitas experiências espirituais na ala Embu. Pessoas maravilhosas que fizeram a diferença na nossa vida, que fortaleceram o nosso testemunho. E sou muito grata por fazer parte dessa ala maravilhosa, e no período que ele serviu como bispo, pudemos sentir a nossa família mais fortalecida. O amor aumentou, o nosso testemunho nos uniu ainda mais como família e nos fortaleceu. E hoje nós colhemos os frutos de todo o esforço, todo o sacrifício que fizemos, né, para servir o Salvador e ajudar as pessoas a se achegarem a Ele. Eu não posso deixar de destacar que no meu período como bispo, o diferencial foram os líderes que passaram pelas organizações. Tanto os meus conselheiros, secretários, pessoas maravilhosas e bem dedicadas, presidente da primária, da Sociedade de Socorro, professora do seminário, sempre me ajudaram bastante. E isso foi um diferencial no meu período como bispo, o amor dos membros, o carinho deles e a dedicação dos líderes, né, daquela época. Então, ser membro da Igreja do Salvador Jesus Cristo, a Igreja Verdadeira, é um privilégio para todos nós, e pertencer à ala Embu das Artes realmente é uma grande alegria.